Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E hoje vamos todos nós, mais uma vez, recebermos, através da proteção do alto, temos a palavra da nossa querida irmã Lisiane, com o tema Entra e Coopera, e com certeza nos ajudará para que consigamos vencer sempre em frente a jornada que todos nós precisamos. Obrigada. Assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa palestra de hoje, Entra e Coopera, vem do capítulo 39 desse livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E eu começo contando para vocês uma história que está neste livro, Paulo e Estevão. Uma história que é sobre um rabino muito inteligente, muito influente, poderoso, muito rico, de uma família muito poderosa e rica também, mas muito rude e que odiava os cristãos muito. E que falava para quem quisesse ouvir que Jesus era uma fraude. Um traidor das leis mosaicas, a quem ele, o rabino, defendia com unhas e dentes. O seu nome, Saulo de Tarso. Era um homem violento e responsável pela prisão, pela tortura e pela morte de muitos cristãos. Naquele dia, ele havia saído de Jerusalém e se dirigia para Damasco em busca de um cristão muito fervoroso, chamado Ananias, a quem ele responsabilizava pela conversão da sua noiva Abigail ao cristianismo. A intenção dele era justamente encontrar, torturar e matar Ananias. Mas desde a manhã ele se sentia estranho, ele acordou diferente. Os sentimentos à flor da pele, lembranças incômodas de conversas com cristãos, a quem ele torturara e depois matara, inclusive conversas com Abigail e com Estevão, irmão dela, a quem ele próprio assassinou. Quase às portas da cidade, Saulo tonteia e cai da sua montaria. E então ele vê uma luz muito forte na sua frente, tão forte quanto o sol. E como se uma cortina abrisse de dentro dessa luz, ele se depara com um homem de majestosa beleza, com olhos magnéticos, cheios de amor, de simpatia, que iluminam a sua fisionomia, que é grave e terna e um tanto triste também. Então Saulo escuta a voz desse homem, que tem uma doçura inesquecível, e essa voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, tomado de um sentimento de veneração que ele não conseguia explicar, não sabia de onde vinha, pergunta: quem sois vós, Senhor? E ouve uma resposta numa voz com tanto amor que ele jamais esqueceria. E essa voz lhe diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E o orgulhoso rabino, doutor da lei, cai ao solo chorando convulsivamente, entendendo finalmente que tinha diante de si o Cristo, o Filho de Deus,
entendendo, compreendendo que tudo que ele ouvira dos cristãos, de Abigail, de Estevão, era uma verdade real e absoluta. Jesus era o Mestre, o Messias. Ele continuava chorando muito, caído ao solo, arrependido pela dor que causara, pelas atrocidades que ele cometera contra os cristãos. Quando ele percebe que Jesus se aproxima dele e lhe toca os ombros e lhe diz: não recalcitres contra os aguilhões. O que significa: não teime, Saulo, não resista contra algo que é inevitável. E Saulo, naquele momento, compreende que Jesus há muito tempo buscava. Colocou tantos em seu caminho, conversando com ele, lhe mostrando a verdade, mas ele afastou a todos das piores maneiras possíveis, ainda que os argumentos que ele ouvisse fizessem algum sentido para ele, porque ele era um doutor da lei, ele era um estudioso, ele conhecia as profecias. E ali, sentindo o amor de Jesus, ele instantaneamente se converte. E tremendo e atônito, essa passagem está nos Atos dos Apóstolos, tremendo e atônito diz: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus lhe responde: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Vou fazer a leitura do capítulo 39 agora, do Caminho, Verdade e Vida. Peço licença que é bem curtinho. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar na cidade de Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios: o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer? Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia, na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Observem que Jesus convidou Saulo, assim como ele convida a todos nós, a levantar, entrar na cidade e só então nos será dito o que fazer. Vejam que primeiro precisamos levantar, porque vamos cair muitas vezes. A vida sempre nos derruba. Levantamos um dia, talvez no mesmo dia caiamos de novo, mas é nosso dever sempre levantar.
Precisamos aceitar a mão que Jesus estende para nós. Porque toda vez que cairmos, ali Jesus vai estar estendendo a sua mão, nos convidando a levantar. E uma vez de pé, entremos na cidade. E o que significa entrar na cidade? Enfrentar as dificuldades, entrar na vida, enfrentando as dificuldades que se apresentam, superando as nossas limitações, porque viver aqui, neste mundo de expiação e provas, não é fácil, de jeito nenhum. Mas, se nós aceitamos o convite de Jesus para nos colocarmos de pé, para enfrentar a vida, as limitações, as dores, as dificuldades que se apresentam, Ele vai nos dizer o que fazer. E como Ele vai fazer isso? Por meio daqueles que convivem conosco, direta e indiretamente. Deus fala conosco, Jesus fala conosco. O tempo todo nós precisamos ouvir. Cada um de nós carrega dentro de si uma centelha, uma sementinha, um pedacinho de Deus, porque nós somos criação dele. Então, quando vocês olham para mim, quando eu olho para vocês, todos nós vemos, todos nós enxergamos o nosso Pai, porque somos a criação dele. E quando Jesus nos diz que somos deuses, está lá no Evangelho de João, vós sois deuses, ele se refere a um chamado dele próprio, Jesus, onde encontramos um convite à conexão com ele, com o Cristo, ao despertar, um convite ao despertar do potencial criador que cada um de nós carrega. Por isso, precisamos prestar atenção no nosso próximo, naquele que está ao nosso lado, naquele que aparece em nossa vida para de alguma forma nos ajudar ou pedir a nossa ajuda. Deus age por meio de nós, Jesus age por meio de nós. E precisamos estar conectados a eles, pela prece, pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, bons sentimentos. Entra e coopera. É isso que Jesus nos pede. Como pediu a Saulo, que depois da conversão ao cristianismo, mudou seu nome para Paulo, que significa humilde e pequeno, porque assim ele se sentiu em relação à grandiosidade de Jesus. Entremos na vida, meus irmãos. Cooperemos entre nós na construção de um mundo melhor, com mais paz, com mais amor, respeito, empatia, solidariedade, fraternidade. Somos todos irmãos em Cristo e Deus é o nosso Pai. Precisamos nos ver como tal, como irmãos. Precisamos nos ajudar mutuamente, sem esperar nada em troca. Porque nos cabe fazer isso, a cada um de nós. E porque isso é o que Jesus, é o que Deus espera de nós. E a nossa recompensa é o sentimento do dever cumprido, um sentimento de paz que se apossa de nós, que nos faz sentir plenos e em comunhão com o Cristo. Obrigada pela atenção. Vamos orar pedindo a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso modelo e guia, que envolva com a sua luz de amor e amparo, permitindo que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir no nosso próximo o que o Mestre Divino quer nos dizer. Que Deus abençoe nossos corações e nossos pensamentos e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.